É que eu lembro da gente ter passado algumas coisas aqui. A gente tá com a Gina 97. Eu e a Eloá e mais alguém tinha falado aqui dos seres vivos lá que a gente colocou divisão binária, brotamento, fragmentação, exploração, patogênese. Uma explicaçãozinha na frente. O João Gabriel também falou. A página 97 e 98. Nós corrigimos a primeira questão. Sim, a primeira e a segunda. A primeira e a segunda. 98. Então, nós vamos para a página 98 agora, né? Sim. A página, a questão da chave, que fala sobre a fragmentação. Professora? Eu acho. Diga. Já? Bota na página 97, que eu não fiz a primeira. Por favor. Já? Tira print. Já tirei o print, já. Obrigado. Professora. Diga. Já. Na página 97, a última questão, a gente só falou nas suas respostas, mas a senhora não corrigiu. Corrigir. A professora até falou que estava certo. Ela falou, ó, se não tiver coisa, ela passou a coisa. Para complementar aqueles que não tivessem, que a gente falou sobre divisão binária, fragmentação, a partenogênese, a esporulação, que vocês falou só colocarem os exemplos. E um pouquinho de explicação que a gente colocou. Que era para vocês só complementarem, que a questão que vocês colocaram está a resposta certa. Então, vamos lá. Página 98, segunda questão. Nós temos aí uma charge, né, que está falando, mostrando a questão da fragmentação de um invertebrado motético. E aí, na primeira questão, aí ele está querendo saber tanto a figura quanto o caso da estrela do mar se referem à reprodução sexuada. Então, explique que a reprodução sexuada se difere da sexuada. O que se difere? Isso. Eu coloquei que a assexuada só ocorre entre vegetais e exige só um indivíduo. A sexuada ocorre entre vegetais e animais e exige 2 animais. Qual é a diferença entre as duas? Eu coloquei outra coisa, professora. Diga. Eu coloquei assim, na reprodução assexuada não há envolvimento de gametas, que impede a variabilidade genética, e na reprodução sexuada existe a participação de gametas e combinação dos genes herdados dos pais. Isso. Muito bom. Professora, Diga. eu coloquei a reprodução assexuada diferente da sexuada, pois não há troca de gametas. Também. Pode ser uma resposta mais curta, também, mas para contar a correta. Aí ele diz que na reprodução assexuada não ocorre recombinação de material genético entre 2 indivíduos. Então, os indivíduos... Ô, tia, Diga. eu botei a reprodução assexuada, o indivíduo se reproduz sozinho. E a reprodução sexuada é preciso de um parceiro para se reproduzir. E ocorre por fecundação. Isso, também. Uma resposta bem simples, mas está certo também. Tá. Professora, essa B aí é igual aquelas outras duas que a gente respondeu. Uma na página 36 e outra na 87. Que é de uma vantagem e uma desvantagem da reprodução. Aí eu só resumi um pouco de lá para caber aqui. Uhum. O que você escreveu? Eu coloquei vantagem. Os descendentes são réplicas dos seus ancestrais. Nas sexuadas espécies variam as partes dos seus descendentes. Aí, desvantagem. Como são cópias do seu ancestral, não tem herança genética, já a sexuada adquire. Isso, exatamente. Era só transcrever, né, a questão, porque na página 87, ou na 86 ou na 87 tinha uma questão falando dessa mesma Pergunta. que é a mesma pergunta. Só que uma só perguntou a vantagem e outra desvantagem. Eu só resumi de lá para cá. Isso, tá certo. Aqui ele fala sobre isso e dá um pouquinho de uma explicação,
que ele fala da questão da relação dessa reprodução assexuada, ela vai se destacar principalmente em muitos indivíduos idênticos, como você disse, né, geneticamente, só que isso vai variar em pouco tempo. E, É, e o ambiente, ele tem que estar estável e favorável para que ocorra, né, a reprodução. senão eles vão se mutando e vão mudando. Se ocorrer uma alteração, esses indivíduos eles podem acabar sendo eliminados, podem ser extintos, porque eles vão ter, não vão ter essa questão da variabilidade genética, e com isso eles não vão conseguir suportar ou se adaptar à questão dessas alterações ambiental. Já na reprodução sexuada, essa diferença genética faz com que esse indivíduo tenha uma capacidade maior de estar num ambiente estável ou desfavorável, fazendo assim com que esses indivíduos eles sejam produzidos mais de forma lentamente, diferente dos indivíduos de reprodução assexuada. Certo? Certo. Vamos para a próxima? Professora, posso falar? Diga. Vantagem, não necessita de outro organismo. Desvantagem, a baixa variabilidade genética. Aí eu pedia que você acrescentasse só uma coisa na tua resposta na questão da assexuada. Aí você colocaria que eles têm pouco tempo de durabilidade devido a essa questão da pouca variabilidade genética na reprodução assexuada e da reprodução sexuada, que esses indivíduos eles vão ter uma capacidade maior de se adaptar tanto em ambiente estável ou desfavorável. Certo? Não está? Calma aí, professora. Professora, Diga. a senhora disse que é para botar na parte da desvantagem ou da vantagem? Da desvantagem. Da reprodução sexuada, e na reprodução sexuada é a vantagem que os indivíduos, por ter essa variação genética, eles conseguem sobreviver tanto no ambiente estável ou desfavorável, e se reproduzindo assim mais lentamente. Certo? Certo. A C eu não respondi, professor. Tá, vamos lá. Na C, ele diz que os invertebrados podem apresentar outros tipos de reprodução assexuada. Indique um desses tipos e dê um exemplo de um grupo de invertebrados que ele ocorre. Eu botei fecundação cruzada e ocorre nas minhocas. Hein? Fecundação cruzada e ocorre nas minhocas. Minhocas? Isso. Alguém mais? Arielle? Eu vou copiar aqui o que ele falou. Olha, ele deu o exemplo das esponjas e dos pólipos que podem se reproduzir por brotamento. É um tipo de reprodução assexuada. As planárias vão sofrer a divisão transversal, onde vai ser feito o corte, e daquele pedaço vai se gerar um novo indivíduo. Certo? Certo. Posso Certo. copiar aqui rapidinho? Pode. Eu coloquei plateumintos Também. e esquizogêmeos. Pelo processo de esquizogênese. Posso passar? Olha, eu vou tirar um print. Isso. Aqui na tela bugou. Agora pode. Deixa eu tirar aqui. Não me enxergo. Então, vamos lá. Na quarta questão, ele diz para diferenciar seres monóicos de dioicos. Qual é essa diferença entre dois seres aí? Eu coloquei que o monóica é originado por um indivíduo. Hermafrodita, e dioica é originado por dois seres, machos e fêmeas. O Professora, meu eu é a coloquei... mesma coisa praticamente, professora. Eu coloquei os monóicos também. são de apenas um sexo, já os dioicos são masculino e feminino. Também está certa a resposta.
Alguém? Professora? Todo mundo não, professor. Cadê o Lucas Azevedo? Olha aí na sala de espera, eu acho que ele vai entrar, Tô aqui professora. já, professora. Ok, Palhaço. vamos lá. Os monóicos, que são chamados de hermafroditas, são aqueles que apresentam no mesmo organismo as gônadas masculina e feminina. Eduardo. Por exemplo, a planária, a tênia, a minhoca. Já os dioides, ou também chamados de unissexuados, eles têm apenas um dos órgãos reprodutores e tem o disformismo sexual, ou seja, ele tanto vai ocorrer o macho e a fêmea mais separados, né? Como os artrópodes, os répteis, os peixes, as aves, os mamíferos, ok? Sim. Sim. Quinta questão. Classifique os animais ovíparos com relação ao seu desenvolvimento. Eu coloquei Eu coloquei que são os Deixa eu menos ver. desenvolvidos, pois o desenvolvimento do filhote ocorre externamente. Alguém fez Eu coloquei em biologia os animais ovíparos são aqueles cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo em ambiente externo, sem ligação com o corpo da mãe. Exemplos: peixes, anfíbios, répteis, todas as aves, as monotremadas e a maioria dos insetos, moluscos e alguns aracnídeos. Isso, exatamente. Steph, Professora, eu botei a mesma coisa do Lucas. certo. Tá certo a resposta. Não, coisa do Luca. Ixi, quem é essa voz? Eduardo, que ele tá falando com a voz bem no microfone. Ele tá falando com o microfone na boca dele. Me dá R$1. É do Eduardo. Não te parece não. Não tá longe da minha boca. Essa voz é do Eduardo. Quinta questão. Classifica os desculpa, deixa eu botar a resposta. Até perdi o rumo da conversa aqui, ó. Olha isso. Tá. Ele diz que pode ser direto, em que o novo ser nasce do ovo, com características semelhantes ao inseto adulto, ou pode ser indireto, com metamorfose incompleta, em que o novo ser se eclode do ovo e forma uma larva, depois uma ninfa, que vai ficar semelhante ao adulto. Porém, essa ninfa ela não vai ter presença de asa. Por exemplo, lá que a gente viu na videoaula, o gafanhoto. O gafanhoto ele tem a metamorfose incompleta. Pode ser também direto, com metamorfose completa, quando o ovo eclode, sai a larva, que secreta um casulo, que vai completar o seu desenvolvimento pelo processo de metamorfose, como as borboletas. Ok? Professora, a resposta que eu falei tá certa? Só complementa. Porque quando ele coloca assim, classifica os animais ovíparos, ele quer saber os tipos de desenvolvimento. É direto ou é indireto? Se ele é direto, qual é o tipo de desenvolvimento direto? Se ele é indireto, então qual é o tipo? Tem com a metamorfose incompleta e tem com a metamorfose completa. Aí você tem que explicar, entendeu? Igual como está na nossa resposta aqui. Certo? Certo. Podemos ir em diante? Sim. Sim. Vamos lá. Atividade via WhatsApp, dia 5 de junho. Mas tem como a senhora mostrar a foto da atividade para eu lembrar aqui? É uma... Foi o que era para entregar até de tarde, eu acho. Isso. É porque essas minhas Só vou atividades pegar na impressas pasta, são tudo juntas. professora. Eu entreguei, não foi, Ah, professor? em livro, é? Não é no livro essa atividade. Foi uma atividade que eu passei via WhatsApp. Não, tia, mas falta a página 101, Professora? 102, ou foi corrigido? Ela tá indo por ordem, Professora? Stephanie. Professora, eu entreguei essa atividade pra senhora, não foi? Atividade. Eu entreguei para a senhora, né, professora? Ah, eu esqueci de trazer meu material, Mas vá, Eu cheguei a entregar ainda.
Eu sei que eu entreguei, mas eu não tô achando. Vai anotando a resposta certa e depois você vai... Não, tia, você mandou foto no seu zap, só ir abrir o zap e ir falando qual foi que marcou. É porque eu tenho um monte de folha aqui. Deixa eu pegar aqui, achei mais. Vamos lá, que o nosso tempo é curto. Achei a folha. Eu sempre coloco a Achei data para também. vocês não se perderem nessas atividades. Achei. Eu tô cheio de folha. Já? Luca, Munan, cadê o Munan? Sou eu, professora. Eu tava falando toda hora lá. Aham, É que eu tá. tô pegando aqui a pasta. Vamos lá. Primeira questão. Peraí. Eu marquei A. Aqui, professora, eu marquei a... Primeira Eu marquei a questão. letra A. Marquei a... Eu Marquei A. Que é A. Ah, Está falando sobre a questão da... Eu marquei A também. Ele quer Eu saber marquei a de burro. a reprodução da evolução e diversidade das espécies, né? Então, diz que os fatores que exemplificam esse tipo de reprodução é garantir o aumento da variedade genética da espécie. De novo, Boiador. A letra A, Sim, Eu marquei a letra A. eu marquei A. a reprodução Eu também. sexuada, ela vai garantir o aumento da variedade genética das espécies. Segunda questão. Só não achei minha atividade. Letra D. Eu marquei a D. Deixa eu ver, calma aí. a D. D. Eu marquei D. a D de dado. D de Dolly. Eu também. Isso. Eu também. Ele está falando sobre a divisão de uma célula em duas participações de outra bactéria, né? Então, a reprodução assexuada. Terceira questão. Calma aí, deixa eu ver. A. Letra. Eu marquei A. Eu marquei A. Brotamento. Letra A. Ocorre a união entre gameta masculino e feminino. O quê? Terceira questão, letra A. Tá? Quarta questão. Na quarta eu marquei a B. Ah, tá, coloquei certo. Na quarta eu marquei C. Eu marquei A. Eu eu marquei a B. marquei C. Ui, Marquei a ele chegou C. na quinta questão, meu Deus. Quarta questão é letra C. O texto de acima está falando sobre a reprodução assexuada por fragmentação. Eu fiz essa atividade, professora, mas eu não tô achando. Então, tá. Vê se tu não colou no caderno, Luca. Não, eu não colo no caderno. Eu deixei tudinho separado que eu já respondi pra eu entregar depois. Mas Podemos? não tá no meio das folhas. Pode. Eu errei só essa. Anota o número da questão, a atividade que está corrigindo e a resposta da questão. Depois você vai procurar com calma. Quinta questão. Que tipo de Divisão binária. das hidras? Eu coloquei Eu divisão marquei binária. divisão binária. Eu também. Brotamento. Acertei. Vai ser a letra A. Nas hidras, Eu errei. reprodução sexuada Acertei. brotamento. Na quinta eu marquei a A. Eu Ah, eu marquei A. falei brotamento. Já? Uhum. Já. Sexta questão. Ele está falando sobre a descoberta de uma bactéria que causa doenças. E aí ele quer saber se esse indivíduo aí ele vai ser originado, ele vai ser chamado de quê? Que tipo de reprodução vai ser? Não, Divisão agora é divisão binária. Eu coloquei Letra B. divisão binária. Letra B? B Sim. de boiadeiro. Exatamente. B de boy. Podemos? Sim. Sim. Sétima questão. Podemos. Verdadeiro ou falso? A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes? Verdadeiro. Verdadeiro. Não, Verdadeiro.
Eu marquei verdadeiro. Não, falso. Falso. Pega! A fecundação sempre Eu ocorre botei falso. em indivíduos diferentes. E os hermafroditas? Verdadeiro. Falso. Fecundação não ocorre com união de gametas de indivíduos diferentes. Letra B. Nas plantas, o gameta masculino é o anterozoide? Tá Verdadeiro. certo, verdadeiro. Verdadeiro. Quando os gametas se unem na reprodução sexuada, temos o evento da fecundação? Verdadeiro. 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 Plantas também produzem gametas? Verdadeiro. Verdadeiro. Os seres humanos produzem dois tipos de gameta? Verdadeiro. 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 Verdadeiro ou falso? Eu coloquei falso. verdadeiro. Falso. 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 Pega. Os seres humanos aí vão Eu coloquei falso. dependendo do indivíduo, sendo masculino ou feminino, só vai produzir um tipo de gameta. Nunca, em época de reprodução, Meu Deus, eu tô lendo a outra que eu tô os animais pulando. Ai, meu apresentam um Deus. comportamento chamado de ritual de acasalamento. Verdadeiro ou Falso. Verdadeiro. 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 verdadeiro? Na Já natureza, viu o pavão? O pavão, ele abre aquele lá, a cena dele, abre grandona lá. as penas do rabo e forma aquele reflexo. Entre outros animais, peixes, répteis, todos eles na época de reprodução, eles têm um ritual de acasalamento lá. Muitos pássaros, também até caranguejo. Exatamente. Questão 8. Os gametas são as células sexuais de todos os seres vivos. Aí o gameta masculino B. Espermatozoide. B. Espermatozoide. Mas também se vocês errassem essa, né? Não, volta. Pode voltar a série, porque não dá. Vamos botar lá Fundamental 1. Vai Atividade voltar pro quinto ano. página 113, do dia 13 de junho. Peraí, agora eu vou voltar pro livro. E É no livro? no livro, É. página 113. Tá. Deixa eu pegar aqui. Já, professora. Já. Já? Podemos? Já. Sim. Podemos. Na primeira questão, ele fala que o ovo com casca e a placenta foram duas características importantes que surgiram durante a evolução dos animais vertebrados. A que grupo animal cada uma delas pertence? Qual a importância desse aparecimento dessa característica aí? Eu coloquei ovíparos e mamíferos, vírgula, pois geram vida. Só isso. É. Professora, eu coloquei placenta surge dos mamíferos e tem o desenvolvimento embrionário no interior do corpo da mãe, sendo responsável pela respiração, nutrição e etc. Aí, ovo com casca surge na classe dos répteis e representa a conquista do meio terrestre, pois primeiro a habitar o ambiente terrestre. Ok. Mas o ovo com casca só é nas aves, répteis, é? Que o mamífero não? Não, professora, eu coloquei que surge nos répteis. Alguém tem alguma outra resposta? Aí, por surgir dos répteis, eles são os primeiros a habitar o ambiente terrestre. Tá. Na primeira, professora, eu coloquei assim. Surgiu no grupo dos répteis, onde conquistou o meio terrestre, já a placenta foi no grupo de mamíferos, garantiu o desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe. Isso, muito bem. Aí eu só colocaria para você acrescentar na tua resposta, Elô, que essa placenta ela vai ser responsável pela nutrição, respiração e excreção dos descendentes, ou seja, do feto. Tá? Tá. Então, a resposta é essa que nós estamos vendo aí. O ovo com casca surge na classe dos répteis
e representa, entre outras características, a conquista do meio terrestre. A placenta surge nos mamíferos e garante o desenvolvimento embrionário do interior do corpo da mãe, sendo responsável pela nutrição, respiração e excreção dos descendentes, ou seja, do embrião. Ok? Sim. Vamos para a segunda, que nós temos 10 minutos só da nossa aula agora. Os Tá. anfíbios são animais extremamente dependentes do meio aquático, principalmente na fase reprodutiva. Descreva resumidamente a reprodução desses animais. Nós vamos falar dos Eu, anfíbios. colo... Eu coloquei coloquei assim, os que a fêmea gametas só- masculinos e femininos são lançados na água, onde ocorre a fecundação. Os ovos vão para a água após o desenvolvimento do embrião. No interior do ovo nasce o girino. E o girino sofre metamorfose até se tornar um sapo adulto. Isso. eu coloquei que as fêmeas soltam os óvulos e logo após os machos fecundam os gametas masculinos, dando início à reprodução. Quem foi que falou primeiro, que eu não... O Mulan falou O Munan, professora. Quem até agora não errou nenhuma da senhora. Do Munan está completa. Aham. O próprio deboche. Os ovos, por serem sem casca, apenas envoltórios de material gelatinoso, se mantêm viáveis em meio aquático, onde são formadas pela fecundação externa. Durante a cópula, o macho, com contato com a fêmea, vão despejar seu líquido seminal sobre um cordão gelatinoso que vai envolver esses óvulos à medida que eles saem pela cloaca da fêmea. Uma vez fecundados, os óvulos recebem diferentes cuidados e algumas espécies deles se desenvolvem enrolados em penas dos machos. Isso já estão falando de outro tipo. E em pouco tempo vai surgir as larvas e nos anúrios as larvas são chamadas de girinos. Certo? Mas a do Munan está bem resumida, está bem completa a resposta dele. Terceira questão. Olha, Mulan. Algumas espécies se reproduzem de forma sexuada. Entre tais espécies destacamos os vertebrados e nas espécies dos mamíferos as angiospermas. Com relação à reprodução sexuada, descreva como ocorre a fecundação nos mamíferos e nas angiospermas. Eu coloquei que todos os mamíferos apresentam fecundação interna, mas em algumas espécies a atração do espermatozoide ocorre através de substâncias químicas produzidas pelo óvulo. Angiosperma, no interior do óvulo, ele adentra em uma das suas sinergias e libra os dois gametas e o núcleo do tubo. Professora, Diga. coloquei assim, mamíferos, a penetração do espermatozoide no interior do óvulo com a reunião dos núcleos dos dois gametas forma o zigoto. Angiosperma se dá pelo encontro do grão de pólen com a parte feminina de uma flor, mais precisamente o estigma. Certo. Aí ele diz que nos mamíferos, a fecundação interna, que ocorre quando o gameta masculino amóvel, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, o óvulo terminou de uma fêmea, originando o zigoto. Nas angiospermas, a fecundação ocorre pelo tubo polínico, que transporta dois núcleos gaméticos masculinos. O primeiro núcleo gamético encontra com a oosfera, foi localizada no interior do saco embrionário, originando o zigoto. E o segundo gamético encontra com os outros dois, que eu não consigo ler, não sei se vocês conseguem aí, minha coisa está muito em cima aqui, o meu temporizador em cima da resposta. Professora, a minha tá certa? Sim. Ainda. Tá, vamos continuar, que nós temos 4 minutos e meio. Acho que deve ser a última questão. A atividade do livro, página 117. Já estou lá. Vamos, primeira questão. Existem semelhanças entre o ciclo de vida de muitos animais quinidários, por exemplo, a água-viva e o ciclo das plantas, como musgo e samambaias. Qual Eu coloquei metagênese. que vai ser compartilhado entre esses seres? Eu Eu coloquei coloquei metagênese. ambos têm a reprodução sexuada e assexuada e a alternância de gerações.
Alguém fez outra resposta? Cadê o resto desse povo? Teté, Eu coloquei só metagênese. Metagênese. Arielle, cadê a Arielle? Tá Oi. certo, meu? Eduardo está aqui. Analia. Só tô calada mesmo, tia. É, professora? Só Não tá certo, fica metagênese? caladinho. Fica quieto. Isso. Ambos ocorrem por metagênese ou alternância de geração nos ciclos. Muito bem. Munan, mais uma vez. Quê? Foi o Munan, mais uma vez, que acertou a resposta. Eu falei, não sei se eu acertei. É o Luca. Eu sou esse daqui, ó. Eu falei Eu falei o metagênese. primeiro. Ele foi o primeiro a falar. Vamos lá, segunda questão. Nós temos uma figura que vai estar... Calma aí, professora, a senhora não falou se não tá certo. Se tiver metagênese e alternância de geração do ciclo de vida, tá certo. Tem. Então tá ótimo. Mas não leva sumiu. Já? Eu já. A figura que representa a alternância de geração, a metagênese de um uso. Na letra A, ele quer saber que fenômeno biológico representa os eventos futuros. Eu coloquei o 1, a meiose, e o 2, a fecundação. Isso. Vai ser a liberação dos esporos. E o 2, que vai ser a fecundação. Já? Professora, Diga. mas meiose não é a mesma coisa que liberação de esporos? Não. Os esporos são as estruturas gaméticas que vão ser liberadas através do vento, que vão ser levadas para ocorrer a fecundação. A meiose não é um processo de divisão celular. Letra B. Qual é o nome das estruturas numeradas de 1 a 6? Eu coloquei... Não, calma. Liberação de esporo, fecundação, gametófito, anterozoide, osfera, zigoto e esporófito. Alguém fez diferente? Eloá? O meu tá a mesma coisa do dele. Tá. Ninguém fez todo mundo parecido? Sim. Sim. 1 é o esporo, 2 Sim. os gametófitos, 3 o anterozoide, 4 a osfera, Eu fiz igual. 5 o zigoto, 6 esporófito. Observem quando vocês forem responder questões que tem essa questão de numeração, de ir colocando a ordem da numeração, certo? Porque senão vocês vão sempre colocar respostas incompletas na hora de responder. E isso acaba prejudicando vocês na hora da prova. A única coisa que eu fiz diferente foi colocar no esporo o N, no gametófito com N também. Entre parênteses, eu fiz assim. 2N, tá? Assim que eu fiz. Número cromossômico, né? Uhum. Certo. Ok, pessoal? Professora, eu não coloquei número, mas eu coloquei em ordem.